Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Louvado seja o Todo-Poderoso. Na semana que vem, na escola bíblica, vamos para a segunda parte desse conteúdo que estamos trazendo. O nível 1 foi desde discipulado, bibliologia até soteriologia, e o segundo nós vamos tratar de algumas disciplinas espirituais. Vamos começar pelo batismo, depois teremos ceia, depois acho que contribuição, bastante coisa ali para tratarmos debaixo da graça de Deus, para entendermos como proceder e agir. Certo, meu irmão? Amém? Todos acharam Marcos capítulo 1? Amém? Podemos? Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximando-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça do nosso Deus. Estamos na última mensagem da exposição de Marcos 1. Essa série leva o nome Quando Deus Invadiu a História, começando lá no verso 1, quando Marcos relata o princípio do Evangelho, fazendo uma conexão com Gênesis, repetindo, imitando ou falando no mesmo espírito que João, que começa o seu evangelho relatando: no princípio era o Verbo. Marcos começa dessa forma o princípio do evangelho, fazendo esse eco, mostrando que a recriação ela estava acontecendo. O que é a recriação? A criação ela foi manchada pela queda. A recriação é marcada pela salvação, pela restauração, quando Deus invadiu a história. Ele começa relatando que para a vinda do Messias acontecer, teria que vir o prometido do profeta Isaías, que viria como uma voz
para preparar o caminho do Senhor. Também ele vem na mesma unção e poder e ministério do profeta Elias. Ele é João o Batista, segundo o apóstolo João, que são pessoas diferentes. O apóstolo é um, o profeta é outro. O apóstolo fala que João não era a luz, mas ele dava testemunho a respeito da luz. O pregador, o profeta, ele anuncia a luz, ele não é a luz. Todos os pregadores e ministros, líderes e pastores precisam aprender com João Batista e declarar o que ele declarou. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e que a gente saia de cena, como o próprio João, olha eu confundindo, o profeta falou. E Marcos vai continuar o seu relato. Olha, para acontecer a vinda do Messias, precisa que a voz que proclama prepare o seu caminho. Não só isso, ele chega no cenário, mas ele não chega de uma forma revolucionária. Ele não chega fazendo passeata ou marcha para Jesus, né? Ele chega anunciando uma mensagem, porque todo rei, ele tem um mensageiro, todo reino tem uma ideologia, todo reino tem a sua constituição, a sua lei. E o princípio da lei e da palavra do evangelho é arrependei-vos e crede no evangelho. Não só isso, quando ele começa a anunciar, vidas começam a ser impactadas. E a mensagem de Jesus não é uma mensagem vazia. Tem muitas mensagens, discursos, palestras, pregações que são cheios de palavras bonitas, são cheias de retóricas, são cheias de oratórias. Os coaches estão aí, né, para contar essa história. Eles falam muito bem, mexem com a emoção, manipulam a tua mente. Inclusive, estamos preparando uma mensagem sobre manipulação e vamos ver como todo o tempo estamos sendo manipulados, mas não é o foco aqui agora. Eles manipulam com palavras bonitas para poder te persuadir, mas chega no domingo, traz essa mensagem. Aí a gente se emociona, chora, bota um fundo no teclado e fica ali. Oh, meu Deus! Fica igual aquele desenho, ó céus, ó vida, e fica ali sendo movido na emoção. Chega segunda-feira, a vida não muda. Chega terça-feira, está nos mesmos pecados. Chega quarta-feira, ainda não orou, aí vai para a igreja achar que vai ter milagre. Aí vai para quinta-feira, não leu Bíblia ainda. Sexta-feira, esqueceu que tinha culto. Chegou sábado, está preocupado com os afazeres, é ativista na igreja, faz, limpa, evangeliza, mas não cuida da própria espiritualidade. Chega no próximo domingo, o culto foi frio. Mas por quê? Está sendo movido por emoção. A palavra de Jesus não. A palavra de Jesus transforma. A palavra de Jesus preenche. A palavra de Jesus mexe com o teu interior. A palavra de Jesus traz temor, porque cumpre-se a palavra do profeta. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o seu propósito, cumprirá aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus tem poder. Jesus faz uma curta pregação e começa a chamar os discípulos. E a Bíblia é clara. Eles largavam a rede e seguiam. Eles largavam a rede e seguiam.
A conversão é assim: eu quero Jesus, eu deixo a minha vida velha para viver um novo de Deus. Eu deixo os meus preceitos, os meus conceitos, a minha política, a minha ideologia, e eu agora sigo aquilo que o Mestre fala. Eu sigo as ordens de Jesus. Eu não entendo, e o Evangelho, a Bíblia não é para entender tudo que Deus está fazendo, porque a gente não consegue entender. O Evangelho é para crermos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus faz. E ele começa a chamar e chama. E o Evangelho, ele traz uma transformação que ela é visível na vida, no caráter e no sobrenatural. E nos milagres. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Deus ainda age. Deus ainda cura. Deus expulsa demônios. Deus liberta. Restaura famílias. Restaura casamentos. Ele pega o mais vil, o mais podre e faz dele um homem de Deus. Deus pega aquela pessoa carregada de demônios. Deus pega aquela pessoa que está afundada na lama, com o diabo pisando a sua cabeça, e expulsa dele os demônios e vira uma nova criatura. Deus pega a pessoa que tem câncer. Deus pega a pessoa que tem a diabetes. Deus pega a pessoa que está num leito terminal. Se assim for da sua vontade, Ele cura, porque Ele é o Jeová que cura as doenças. Ele cura as enfermidades. Em Deus, em Jesus, há poder. E é o que acontece. Falam para Jesus a respeito de uma mulher. Esta era a sogra de Pedro. Ele vai até ela. A gente não está falando de uma febre comum. Possivelmente era algo que tinha muito na região, ligado à malária. Algo que certamente a levaria à morte. Jesus cura. Depois Jesus está na sinagoga, entra um endemoniado e ele é liberto. Porque aquele que tem um contato, um encontro de Jesus, ele não sai da mesma forma, irmãos. Você lembra de Jacó? Jacó, ele estava lá, dormindo. Ele começa a ter uma experiência com Deus. E aquele mensageiro toca na coxa de Jacó, e a partir dali ele andou mancando. Porque quem tem um encontro com Jesus sai andando diferente. Tem a vida mudada. Não é mais o mesmo. É o que acontece. Só que esse é o resumo das 3 primeiras mensagens. Aqui nós vamos trabalhar o propósito do Evangelho. Tem uma história interessante. Em 1952, um missionário chamado Jim Elliot, ele relatou no seu diário uma frase que ficou popular posteriormente. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Nesse período, ele e outros 4 missionários, eles foram fazer missões lá no Equador. Eles tinham 27, 28, 29, 30 e 32 anos. Eles eram jovens e tinham esposas, tinham filhos. Eles tinham, em tese, um futuro promissor. Só que eles foram para uma região que não necessariamente tinha uma grande aceitação do Evangelho. Quando eles estão lá em missões, eles são martirizados. Eles foram mortos. Por quê? Porque pregaram o Evangelho. A pergunta que eu faço, por que eles foram? Se eles sabiam do perigo, por que eles foram? Se eles sabiam que iam correr risco de vida, por que eles foram?
porque eles tinham certeza e clareza do propósito que Deus tinha na vida deles. Primeira mensagem de Marcos 1 foi o princípio do Evangelho. A segunda foi a mensagem do Evangelho. A terceira foi a autoridade do Evangelho. E agora nós vamos enxergar o propósito do Evangelho. Jesus, depois de um dia inteiro de cansaço, de dedicação, ele vai descansar e o texto, ele vai dizer, olha comigo o verso 35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus estava em Cafarnaum, já tinha feito sinais e prodígios, pregado, e multidões estavam o admirando. Ele tinha duas opções. Ele podia ficar lá onde teria uma população o ovacionando, onde teria pessoas o engrandecendo, onde teria pessoas o admirando, ou ele podia seguir em frente com o seu propósito. Ao invés dele ficar ali com a fama, ele escolhe ir para um lugar deserto. E para nesse lugar deserto, ele decide orar, porque o tripé dessa mensagem, ele começa com a comunhão com o Pai. A comunhão com Deus, a oração é a fonte do propósito. O texto vai dizer que levantando-se de manhã muito cedo, outras versões, pode ser que seja a sua, vai estar escrito, tendo se levantado alta madrugada. Esse termo, madrugada, ou alta madrugada, levantado alta madrugada, ele vai significar que foi muito cedo, foi antes do sol nascer, ou ainda de noite, ainda estando escuro, bem cedo, 2, 3 horas da manhã. Jesus, depois de passar por um dia exaustivo, por um dia atendendo pessoas, orando por pessoas, curando pessoas, pregando o evangelho, discipulando, depois de um dia exaustivo, ele parou um pouco e logo depois que todos estavam ali descansando, vivendo suas vidas, ele entendia que ele tinha uma prioridade. E a prioridade dele não era um patrão, não era esposa, a prioridade dele não era limpar a casa, não era fazer comida para visita, a prioridade dele era falar com o Pai. A prioridade de Jesus era falar com Deus. Ele sai para um lugar deserto, não está falando de deserto, não está sendo falado de deserto, o deserto, mas um lugar solitário, um lugar em paz, um lugar sozinho. Isso não precisa virar doutrina ou obrigação. Pastor, agora eu tenho que ir para o deserto, eu tenho que ir para um lugar onde não tem ninguém, eu tenho que ir para o monte orar. Não, se você quiser ir, você vai. Regra não é, mas você precisa ter um momento a sós com Deus, um momento de intimidade com Deus, isolado, um momento solitário com Deus, um momento longe de distrações, um momento que seja propício para tu se concentrar em oração. Jesus, de forma intencional, não é aquela coisa assim, não, eu orei ontem, sim, orei, eu estava ali lavando a louça e orei, amém, ore. Lave a louça e ore, limpe a casa e ore, mas não é o suficiente. Você não tem que dividir Deus com os afazeres. Deus tem que ser a primazia na tua vida. Deus tem que ser a primazia na vida do crente. Deus tem que ser a primazia na vida do cristão. Então separe com disciplina um momento para orar. Mas pastor, minha vida é corrida, minha vida é difícil, eu já acordo muito cedo, eu já durmo muito tarde, por durma menos, irmão, mas fale com Deus. A igreja está fria,
não tem mais milagre. Eu não sinto mais nada. Eu já vivi, já acontecia, eu já vi cura e vi tantas coisas. Mas naquela época tu orava, né? Naquela época tu buscava a Deus, né? Naquela época tu ansiava para chegar no culto, tu chegava cedo no culto, tu sentava e começava a orar, tu sentava e começava a ler Bíblia, não importava o que estava acontecendo, tu ia buscar a Deus, tu chegava em casa do teu trabalho, era Bíblia, tu chegava em casa do teu trabalho, era oração, e buscando a Deus, e buscando, mas hoje não, as distrações tomaram conta. E usamos isso como desculpa. Não. Tenho outras responsabilidades, eu não nego isso. A Bíblia não nega isso, mas ela mostra que nós temos que dar a primazia a Deus. Isso não era incomum com Jesus. Marcos 1,35, como lemos, após um dia inteiro exercendo o ministério, ele foi orar. Marcos 6,46, depois de alimentar 5.000 pessoas, ele foi orar. A gente vê um mover de Deus, vê um avivamento, vidas se convertendo, vidas encontrando a verdade. A gente vê o sobrenatural de Deus e acomoda, e fica feliz, fica tranquilo. Não, a gente viu hoje o mover de Deus, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu quero mais, eu quero ver o reino de Deus avançando, eu quero ver mais vidas libertas, eu quero ver mais vidas transformadas, eu quero mais. Então o que é que eu tenho que fazer? Estudar estratégia? Estudar técnica? Não, eu tenho que orar. Depois da multidão ser alimentada, Jesus orou. Jesus, no Getsemane, antes de ser crucificado, ele podia pegar a Constituição dos judeus, a Constituição dos romanos, e ver aqui, olha, será que aqui eu tenho um escape? Será que eu tenho direito a isso? Será que eu tenho direito àquilo outro? Ele fez isso, irmãos? Não. Ele não procurou direitos, ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Mas eu torno a dizer, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu pergunto, o cálice passou? Acabou o sofrimento dele? Não, ele foi para a cruz, mas ele foi debaixo de oração. Antes do maior sofrimento da história, o que o homem estava fazendo, igreja? Orando, orando e orando. Lucas vai enfatizar bastante a vida de oração de Jesus. No batismo, Jesus ora. Regularmente ele orava, Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Lucas 6,12, ele passou a noite inteira orando antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 9,18, antes de dele perguntar quem dizem os homens que eu sou, ele estava orando. No Monte da Transfiguração, um milagre acontecendo, Moisés e Elias apareceram diante dele. O que ele me faz? Ele ora. Os discípulos, olhando para a vida de oração de Jesus, chegam para ele e falam, ensina-nos a orar. Lucas 22, 41 a 44, como já falamos, no Getsemane, ele orava com tanta intensidade, que ele começou a transpirar sangue. Ele orava. Não é porque ele não era Deus, porque ele era. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, João 1 e Colossenses 2, 9. Mas ele orava porque ele também era homem, ele era humano, ele estava nesse corpo carnal, então ele entendia que ele precisava orar para manter a comunhão e intimidade com o Pai, que ele precisava de orientação para discernir a vontade do Pai, que ele precisava de fortalecimento para receber o poder do Espírito, ele precisava estar em submissão e em alinhamento para entender a vontade divina, e ele precisava interceder pelos seus discípulos.
Hebreus 5:7 vai resumir. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus orava, nós também devemos orar. Jesus adorava em oração. Ele dava gratidão a Deus. Ele confessava não os pecados deles, mas daqueles que creriam nele. Ele suplicava, ele intercedia. Ele orava. Ele orava. Só que não deixavam Jesus em paz. Estamos falando da pessoa mais procurada na história, mais desejada, mais famosa. Verso 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estava, e achando-o lhes disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Todos procuravam Jesus. Aí nesse momento que Jesus ouve essa mensagem de Simão falando com ele, Simão que viria a se tornar Pedro, ele poderia ter uma mente assim, não, eu estou fazendo sucesso, eu sou popular, eu tenho que aproveitar, não, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui eu já estou bem quisto, aqui eu estou tranquilo. Ele podia pegar isso como uma oportunidade e crescer, inflar o seu ego. Ele, não, eu tenho um propósito, eu tenho que avançar. Mas ainda sobre a oração, ela tem que ser primazia na nossa vida, porque temos que ter comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, nós entendemos o nosso propósito. Nós entendemos o porquê existimos. O ser humano tem muito essa coisa, né? O que eu nasci para fazer? O que eu nasci para ser? O que eu tenho que fazer da minha vida? Nós temos que orar, porque na oração Deus guia os seus. Martinho Lutero disse, tenho tanto a fazer hoje, que preciso passar as primeiras 3 horas do meu dia em oração. John Wesley orava de 2 a 3 horas por dia, começando às 4 da manhã. George Miller, que cuidou de 10.000 órfãos através de oração e fé, disse, a primeira grande e primária ocupação a que devo dedicar-me todos os dias é ter minha alma feliz no Senhor em oração. Baldes escreveu, os homens que Deus usou poderosamente foram homens de oração. Não foram homens de grande talento, nem de grande educação, mas foram homens que sabiam como prevalecer com Deus em oração. A igreja brasileira tem um problema muito grande. É uma igreja ativista que vai para a marcha para Jesus. É uma igreja que vai para os comícios políticos. É uma igreja que abre os seus púlpitos para os políticos. É uma igreja que se prostitui e não ora. Oração é intimidade, oração é propósito. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. O que é isso? A falta de oração. Ah, pequei, pastor. Ninguém chega para mim falando isso, né? Só chega, pastor, adulterei. Aí eu, Senhor, ô meu pai, e o casamento, como é que vai ser agora? Ah, chega, pastor, joguei na bete. Além de pecador, é burro, né, irmão? Misericórdia, hein? Ah, fiz isso. Mas ninguém chega, pastor, pequei. O que você fez, meu filho? Deixei de orar. O profeta Samuel fala, pecaria eu deixando de orar? Oração não é só para o pastor, não é só para o ministro, não. É para todo aquele que é filho de Deus. É para todo o povo. Para todos aqueles que amam o Senhor. Tem um pastor que conta uma experiência. Ele estava em 1997
na igreja do Evangelho Pleno em Sul, lá na Coreia do Sul. Ele conta sobre a pregação do pastor Oh Yong-cho. Ele fala que o presidente da Coreia do Sul, essa igreja é muito grande, né? O presidente da Coreia do Sul ligou para ele. A secretária atendeu. Ele falou, olha, eu quero falar com o pastor Paul. Aí a secretária falou, não vai dar não. Por quê? Ele está orando. Ué, fala que é o presidente que está ligando para ele. Não vai dar não. Ele está orando. Desligou. Mais tarde ele retornou para o presidente. Quem que você acha que é? Para não me atender. Eu estava ocupado. O que você estava fazendo? Eu estava falando com alguém que é mais importante do que o Senhor. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A oração tem que ser uma disciplina prioritária na nossa vida. Verdadeira. Sem deixar que ninguém atrapalhe. Você chegou no culto, chegou na igreja, sentou, você quer ficar orando. Se o irmão for falar contigo, você tem que continuar orando. Você tem que continuar falando com Deus. Você está em casa, você está orando, o telefone tocou, você continua orando. Porque você está ocupado. Se você tiver em uma reunião de trabalho, se você tiver em uma chamada e alguém te chamar assim, você não vai atender, porque você está ocupado. Quando você está ocupado, você comunica, estou ocupado, não dá para te receber agora, não dá para te atender agora, não dá para fazer isso, porque eu estou ocupado. A oração que eu quero dizer ela não deve ficar para o horário que dá, ela tem que ser no primeiro horário do teu dia, assim como Jesus fez. Mas não acabou aí. Jesus, ele ora, os discípulos vão até ele e eles vão embora. Jesus, ele não está rendido à fama, porque não foi para a fama que ele veio. Ele veio para proclamar o Evangelho. 38, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Vamos para outros lugares. Mas Jesus, aqui tu é famoso, aqui tu está bem. Não importa, vamos para outro lugar. Vamos para as aldeias vizinhas, mas lá não tem tanto alcance. Lá tu não vai ter tanto reconhecimento. Lá tu não vai ter tanta gente te bajulando. Eu não vim para isso, eu vim para pregar. Eu não vim para ter êxito, eu não vim para ter fama, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Abraão era abençoado em Ur dos Caldeus, ele já tinha muito, mas o Senhor fala, vai, sai da tua tenda, vai para a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele teve senso de propósito. O propósito ele não é consumado quando dá certo, mas é quando estamos debaixo da direção de Deus. Moisés estava confortável, ele estava tranquilo lá no Egito e Deus o chama para o deserto. Lá ele teria um propósito. Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o redirecionou para Macedônia. A obediência é mais importante do que o conforto. Obedecer a Deus é mais importante do que a gente ter a nossa vida tranquila, do que a nossa vida boa. Jesus entendia isso. Eu posso ficar em Cafarnaum. Em Cafarnaum eu tenho uma rede, uma base ministerial muito boa, mas eu preciso pregar. Aonde? Nas regiões vizinhas. Eu preciso pregar para uma pessoa. Eu preciso pregar para uma multidão. Não importa. Eu tenho que anunciar que o reino de Deus chegou. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele tinha uma centralidade na pregação dele, o arrependimento. A centralidade não estava na cura. Ele não fala, vamos para outros lugares que eu tenho que curar.
Vamos para outros lugares que eu tenho que libertar. Não é isso. Vamos para outros lugares que eu tenho que pregar. A missão do mensageiro não é operar milagre. A missão do mensageiro não é operar cura, não é expulsar demônio, não é ter aceitação, não é ter o crescimento da igreja. Qual a missão do mensageiro? Pregar. A missão de Jesus foi pregar, pregar e pregar. Se não tem Bíblia, se não tem palavra de Deus, se não tem escritura sagrada, não tem o propósito do evangelho. Você pode sair pelas ruas, você pode distribuir pão para os necessitados, você pode visitar os órfãos, você pode cuidar de uma viúva. Se não tem evangelho, não tem o propósito do evangelho. Se não tem palavra de Deus, não tem Jesus. A palavra é soberana, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra confronta. É por isso que não querem a palavra. E pregava, verso 39, nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava demônio. Depois dele fazer tantos milagres, depois dele passar a noite curando pessoas, eu imagino, o De Chosen relata dessa forma, né? Que ficou uma fila ali de pessoas, e ele numa pequena tenda, recebendo um a um, orando, conversando, libertando, curando. Mesmo depois de fazer sinais e prodígios, ele anuncia: eu vim para pregar. Eu vim para pregar. Eu vim para pregar. É por isso que nesse ministério somos exaustivos em pregar. Somos exaustivos em ensinar. A gente pode operar milagres, pode ver prodígios, sinais, um monte de coisa aqui. Se não tem palavra, é operação satânica. Mas quando tem Bíblia, quando tem palavra de Deus, nós temos a centralidade em Cristo Jesus. Ele percorre toda a Galileia. Toda a Galileia. E em todo o seu ministério, ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando e pregando. E finaliza com mais um mover. Mesmo sendo o propósito do Evangelho, anunciar, pregar, mesmo sendo o propósito do Evangelho, ele pega uma figura diferente, uma figura que não era benquista na nossa sociedade, não por preconceito, porque sempre que falamos dos leprosos, falamos que aquele povo, aquelas pessoas da época tinham preconceito com os leprosos. Preconceito é se eu ver uma pessoa negra e não querer me relacionar com ela. Preconceito é se eu ver um homem ou uma mulher, por ser homem ou por ser mulher, e não querer me relacionar, não querer falar com ela, não querer ajudar, só por conta disso, por características físicas. Agora, isso não era preconceito, porque a lepra era uma doença contagiosa. Você ficava perto do leproso, tocava o leproso, já era. E a lepra, ela era profunda, ela entrava na tua pele, ela ia para os teus músculos, era uma coisa terrível. A pessoa, Levítico 16, se eu não estiver enganado, vai relatar isso. A pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar fora do arraial. Ela tinha que ficar fora da cidade, ou em uma caverna, ou em uma comunidade de leprosos. Tinha que ficar distante, tinha que ficar fora, porque ela era imunda. Inclusive, Levítico vai dizer que aquele que for diagnosticado com a lepra, pegue a sua roupa, rasgue, joga fora, porque está contaminada, e grite: imundo, imundo. O que isso quer dizer? Quando um leproso chegava, se tinha alguém ali, ele não chegava e falava: olha, eu tenho lepra, olha, eu tenho lepra. Não, ele já chegava com uma capa todo coberto e andava gritando: imundo, imundo. Era uma vergonha, porque ele já estava fadado a uma condenação física,
Na vida dele e psicológica, ele não se relacionava mais com ninguém. Ele não se relacionava com a família. Ele não se relacionava com os amigos. Se era judeu, ele não ia mais adorar no templo. Acabou a vida dele, mas chega um no cenário que muda a história. Chega um no cenário que tem poder sobre a vida e a morte. Qual é o nome dele? Jesus. Esse homem se aproximou de Jesus com humildade. Ele se colocou diante dele de joelho e disse: se quiseres, podes me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, é o terceiro ponto do propósito do Evangelho. Jesus, ele fazia tudo debaixo de oração para cumprir o propósito da pregação. E o que motivava ele? A compaixão. Jesus amava. Jesus ama, é o que move a Trindade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu e você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por amor à minha vida e à tua vida, irmão. Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse. Ele tocou no leproso. Não tem um louvor antigo? Tocou-me, Jesus, tocou-me, em paz ele encheu meu coração. Ele tocou num leproso, aonde muitos tinham medo com razão. Entenda isso, com razão. Porque senão eles iam espalhar cada vez mais a lepra e ficaria insuportável viver. Muitos tinham medo. Jesus foi até aquele homem que veio até ele e toca nele e disse: eu quero, seja limpo. Você pode ter chegado diante de Jesus no quadro que for, mas ele te ama. Ele toca na tua vida e fala: quero ser limpo. Mas eu pequei, eu sou muito ruim, eu só fiz coisas ruins. Não tem problema, seja limpo. Eu tenho a graça, diz o Senhor. Eu tenho o poder, diz o Senhor. Mas eu não tenho nada, eu sei, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. E ele ficou limpo. Verso 43, e advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Jesus dá a ele uma ordem. A gente se converte, a gente entrega a vida a Jesus e a gente fica empolgado, né? Jesus nos dá uma ordem hoje, que é pregar, anunciar o seu reino, e a gente se cala. Quantas vezes Jesus já não falou contigo? Tem um propósito para você? Quero que você faça, quero que você anuncie, pregue, evangelize, mas a gente fica estático, a gente fica parado, a gente fica recluso. Com ele era o contrário. Ele viu o que Deus fez na vida dele, ele ficou em êxtase. Só que aquele momento do ministério de Jesus era um momento peculiar. Era um momento único que Jesus não queria que soubessem que ele era o Messias ainda. Jesus não queria que soubessem que ele era o próprio Deus ainda, porque ele tinha uma estratégia dada pelo Pai. Então ele fala: olha, você vai lá no sacerdote e se purifica, porque a lei manda que seja assim. Porque o sacerdote ele vai declarar, isso está lá em Levítico,
O sacerdote vai declarar que você agora pode voltar à sociedade. Então vai lá, mas não fala que fui eu que fiz isso. Ele obedeceu? Não. A desobediência dele atrapalhou o ministério de Jesus. Jesus teve que ir para fora. Ele não ficava mais ali no grande centro, não pela fama, mas para ter mais alcance. Então ele tinha que ficar fora e recebia ali algumas pessoas e anunciava para quem passava. Jesus nos dá ordens, irmãos. Ele nos manda obedecer com algumas direções. Qual que é a nossa missão? Conter o ânimo, conter a êxtase e obedecer, para não atrapalharmos a obra que Deus está realizando. Qual é a obra? Para isso eu vim, para pregar o Evangelho. As 3 dimensões do propósito de Jesus: comunhão com o Pai, a fonte do propósito, a proclamação do Evangelho, o conteúdo do propósito e a compaixão pelos perdidos, a motivação do propósito. E o propósito de Jesus levou ele para a cruz. Ele veio para proclamar, para servir, para buscar e salvar, para cumprir toda a justiça e para desfazer as obras do diabo. Ele cumpriu tudo perfeitamente. Na cruz ele declarou: está consumado, a missão foi cumprida, o propósito foi realizado, a salvação nos foi dada. Amém, irmãos? Esse é o propósito do Evangelho de quando Deus invadiu a história. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Irmã Rosângela, tenha bondade.